Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Toda sexta-feira, das 10 às 11 da manhã, na Rádio Paulo Freire, você tem Papos e Beats. Um programa diferente, com debates, cultura, música, cidadania, direitos humanos e política discutida com quem faz arte. Papos e Beats, todas as sextas das 10 às 11 da manhã, aqui na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Papos e Beats, todas as sextas das 10 às 11 da manhã. Comitê Popular da Várzea, junto com outros parceiros, está preparando com muito carinho, perseverança, luta e resistência a grafitagem do primeiro mural Marielle Franco no bairro. Será o Festival Marielle Vive, Várzea contra o Racismo. Queremos convidar a todos para a grafitagem desse primeiro mural, dedicado a Marielle Franco, à vida das mulheres negras e ao combate ao racismo. Dia 31 de agosto, sábado, às 14 horas, será o dia de colorir a várzea ao som dos ritmos da cultura popular, na rua João Francisco Lisboa, número 180, próximo à Praça da Várzea. Estaremos lá. Silvia, muitas pessoas criticam os direitos humanos sem ao menos entender o que são. Você pode explicar pra gente o que são os direitos humanos? Vou tentar. Direitos humanos são elementos das pessoas, são elementos, né, que estão relacionados à nossa vida e que fazem com que a gente tenha dignidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Eu sou Roberto Peixoto, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês nesta quarta-feira, dia 28 de agosto de 2019. O Saúde é o Tema já está no ar. E eu sou Amanda Mendes, também estudante do 6º período de jornalismo da UFPE, e lembro que você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo streaming da nossa página do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire para nos encontrar na web. O Saúde é o Tema de hoje vem discutir a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Desde a última quarta-feira, iniciaram-se vários eventos em todo o Brasil discutindo a importância de uma sociedade mais inclusiva. Isso, Roberto. O tema desse ano foi Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. A semana de debates acontece no Brasil há alguns anos, mas foi em setembro de 2017 que a semana foi reconhecida nacionalmente pela Lei 13.585. Desde então, os dias entre 21 e 28 de agosto se tornaram a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. O último levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que quase 7% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. E para falar sobre a saúde, os direitos e dar visibilidade a essas pessoas, nós do Saúde é o Tema contamos com a presença de Marcela Teles, servidora da UFPE, que conseguiu na justiça reduzir sua carga horária do trabalho para acompanhar terapias de seu filho que tem paralisia cerebral. Boa tarde, Marcela, é um prazer ter você aqui conosco no Saúde é o Tema. Boa tarde, eu digo mesmo. Boa tarde. E Marcela, como foi receber a notícia que seu filho seria uma pessoa com deficiência? Na realidade, essa condição, nós não sabíamos, né? Houve uma complicação no parto, em que meu filho Pedro, ele sofreu uma hipóxia grave, uma falta de oxigenação, e aí culminou nessa sequela que atingiu os gânglios da base do encéfalo, que são responsáveis pelos movimentos finos, a coordenação motora fina. A inteligência dele é totalmente preservada, ele acompanha o desenvolvimento intelectual de uma criança da idade dele, 7 anos, ele vai para a escola, ele participa de todas as atividades, já lê, já escreve, né? Ele utiliza o computador como ferramenta para se comunicar e não é fácil. É óbvio que não é fácil. Não vou dizer que eu gostaria que isso tivesse acontecido. Mas a partir do momento que nós tivemos o diagnóstico, que não foi logo de imediato, né? Inicialmente, quando nós estávamos no hospital,
Diante do quadro dele, a equipe médica informou que poderia sim existir essa sequela, mas naquele momento a gente não tinha como confirmar. E 6 meses após, eu já vi que o desenvolvimento dele motor não estava acompanhando a mesma fase das outras crianças. E aí nós fizemos um exame que realmente constatou, a ressonância magnética, que constatou essa lesão nessa região do cérebro responsável pela coordenação motora fina. E a partir de então, quando eu me deparei com essa situação, eu vi que não... Bem, a partir de agora vamos procurar fazer o melhor. O que é que a gente pode fazer para que ele possa se desenvolver cada vez mais, para que ele possa desenvolver esse potencial máximo que ele tem, investir na reabilitação dele. E para oferecer mais esse potencial dele, explorar mais esse potencial, a senhora recorreu na justiça, não foi como a gente comentou, para ter uma carga horária reduzida. Isso. Como é que foi que a senhora ficou sabendo que isso seria possível? O dia a dia de Pedro com as terapias é bastante intenso, né? Ele precisa fazer fisioterapia, ter sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional, ecoterapia também, que é a reabilitação com assistência de cavalos, né? E aí, todos os dias ele precisa fazer essas terapias. Na verdade, mais de uma. Normalmente a gente faz 2 ou 3 terapias por dia para investir nessa reabilitação dele para que seja cada vez melhor. Então, não estava sendo compatível o meu horário de trabalho. A carga horária, eu sou técnica administrativa, então seriam 8 horas, né? E não estava sendo compatível para dar assistência ao meu filho, para acompanhá-lo nessas terapias e receber as orientações dos profissionais. Foi quando eu realmente senti a necessidade de, juntamente com meu esposo também, né, que tinha visto um caso especificamente, eu acho que ele acessou na internet, recebeu uma informação, e aí a gente decidiu entrar na justiça para ter essa redução de carga horária, para que eu pudesse dar mais assistência a Pedro. E a partir daí, quando saiu a liminar, né, foi muito bom, porque eu pude acompanhá-lo mais de perto, né, receber as orientações e participar mais ativamente dessa reabilitação dele. E assim, não era só a redução da carga de trabalho, né? Também era isso, sem ter a redução salarial, nem ter a compensação depois daquele horário que você perdeu, entre aspas. Isso, E assim, só para terminar, porque assim, qual é a importância de ter buscado esse direito? Porque normalmente não teria, se você tem uma redução da jornada de trabalho, também o salário seria menor e por aí vai. Qual é a importância de ter buscado isso para você? Isso. O custo, na realidade, de fazer a manutenção dessas terapias é bem alto, né? Nós precisamos ter recursos para poder pagar os profissionais, que é mais do que merecido, né? São pessoas que se capacitam, que fazem cursos, que estão sempre se aperfeiçoando. Então, o tratamento não é barato. E aí, como é que eu posso, né, pagar? Como é que a gente pode investir nesse tratamento se eu tenho redução da minha remuneração? E além disso, como é que eu poderia compensar esse horário, né? Como? Quando? Se eu estou sempre com esse horário ocupado. Eu estou no trabalho, e quando não estou no trabalho, a gente tem o tempo do transporte também, que hoje a gente reduziu um pouco mais do trânsito, que eu falo, né? A maioria dos atendimentos dele eram feitos em Recife e eu moro agora em Aldeia, Camaragibe. E aí agora a gente está conseguindo trazer mais para perto de casa para poder reduzir esse tempo, ganhar mais tempo para que ele possa fazer mais coisas, né? Mas não sobra, não haveria um outro momento para eu compensar esse horário. Então, é injusta, entende? Essa carga horária não era compatível realmente com a realidade da vida que eu levo com o Pedro. Alguns meses depois do julgamento da segunda instância no TRF, o Tribunal Regional Federal, o artigo 98 do Estatuto dos Servidores Públicos foi alterado. Agora, a redução da jornada sem perda salarial e compensação de horas é estendida para pais responsáveis por pessoas com deficiência. Marcela, o que essa mudança representa para pais e responsáveis de pessoas com deficiência no Brasil? Representa uma vitória, porque essas pessoas precisam ser vistas e precisam brigar, sim, por seus direitos, né? Eu
Se ele tem direito, o direito existe. Se a gente tem a necessidade, né, é mais do que justo. E a gente tem que brigar por isso sim, tem que dar visibilidade, tem que correr atrás. E eu espero que essa decisão tenha ajudado muita gente. Aqui em Pernambuco, ela foi uma decisão inédita. Eu acredito que no Brasil já tinha um caso que tinha saído uma liminar. E em Pernambuco foi uma decisão inédita. Inclusive, o TRF, na época, pediu para que fosse divulgado, para que outras pessoas pudessem ter acesso. Nós também demos algumas entrevistas, para que outras pessoas pudessem ter acesso a essa informação e soubessem Até porque do seu direito. Que muita gente não imagina que pode fazer, né? Que pode recorrer. Isso, exatamente. E aí a gente mostrou que é possível sim, que a gente tem direito, que consegue, e vamos em frente. O que é de uma significância enorme, né? Porque a presença, que é justamente o tema da gente, né? E da semana da pessoa com deficiência, é que essas pessoas precisam estar com a presença dos seus responsáveis, dos seus pais, ainda mais uma criança, e isso qualquer criança, ainda mais na questão de terapia e tal. Todo pai quer estar junto, né? Isso. E quer dar o apoio ao seu filho. Presenciar, participar, ajudar, isso dá uma segurança para a criança, né? A partir do momento que você está lá, a criança se sente muito mais segura para seguir em frente, para continuar, né? E saber que tem ali o apoio do pai ou da mãe quando precisar, que ele vai poder contar. Vocês que nos acompanham pelo Facebook podem fazer perguntas na live da nossa página. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire e interaja com a gente. Muito bem, você que está ouvindo Saúde é o Tema, são 12 horas e 10 minutos. A gente faz agora uma pausa e já voltamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Olá, eu sou o Arthur Ortemblad e quero convidá-los para ouvirem o programa Musicac, Música da UFPE, todas as quartas-feiras, à 13h. Neste programa trazemos gravações de inúmeros concertos realizados pelos alunos e professores do Departamento de Música da UFPE, assim como o trabalho que vem sendo realizado pelos grupos de professores e alunos aqui dentro do departamento. Paulo André Araújo, dirigente do Movimento Nacional de Luta à Moradia, aqui em Pernambuco. E como é o seu papel, Paulo, nesse movimento de luta? Olha, o nosso papel é, na verdade, de identificar, de ser o diabinho ali naquelas comunidades, naquelas pessoas que vivem em situação precária. Então, nosso papel é ajudar essas pessoas a acessarem esse direito à moradia. Então, na verdade, a gente é uma ponte, né? Nesse verdadeiro fosso que tem das famílias pobres e carentes com o poder público. Então, a gente tem um programa, né, o Minha Casa Minha Vida, que tem sido considerado a nível mundial um dos programas mais importantes. Atendeu mais de 3 milhões de famílias no Brasil. A gente não vê esse programa sendo priorizado. E ele tanto teria um caráter social de atender a moradia, mas sobretudo também de aquecer a economia, porque ele mexe com a cadeia produtiva da construção civil. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde é o Tema na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje conversamos sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência com Marcela Teles, servidora da UFPE, que conseguiu na Justiça reduzir a carga horária de trabalho para acompanhar as sessões de terapia do seu filho que tem paralisia cerebral. E estamos recebendo também agora no nosso estúdio a fonoaudióloga e doutora em Linguística e consteladora familiar e terapeuta Ana Paula Samico. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde. Gente, antes de continuarmos a conversa, eu queria mandar um alô pro pessoal que está assistindo a gente na nossa live no Facebook. Andréa Mendes, um abraço. Glória Nogueira Filizola, também outro. Vamos lá. No mundo, mais de 17 milhões de pessoas possuem paralisia cerebral. A paralisia é um conjunto de desordens e alterações neurológicas que geralmente ocorrem antes do nascimento e afetam os nossos desenvolvimentos motor e cognitivo. A condição é a deficiência mais comum na infância.
1 em cada 4 crianças com esse diagnóstico não fala. 1 em cada 3 não anda. 1 em cada 2 tem deficiência intelectual e 1 em cada 4 tem também epilepsia. Os dados são do movimento social World Cerebral Palsy Day. Doutora Ana, o que causa a paralisia cerebral? A paralisia cerebral ela é de múltiplas etiologias, né? É normalmente um fato que acontece intraútero ou perinatal durante o nascimento ou pós-natal até o primeiro ano de vida, que cause dano cerebral. E esse dano normalmente ele fica instalado, ele é irreversível, então é uma encefalopatia não progressiva. E existem alguns sinais que aparecem durante a gravidez ou então mesmo na infância que a pessoa pode identificar, doutora? Na gravidez tem um acompanhamento, né? Normalmente é muito raro, assim, não é muito raro, acontece de ter sinais, tem uma queixa da mãe e o bebê está se comportando de uma maneira diferente, né? Normalmente acontece já numa fase em que ele está perto de nascer. Uhum. Né? E os fatores perinatais acontecem quando por um parto laborioso, né? Um parto mais difícil e que falta oxigênio o bebê fica sem respirar durante o processo de nascimento. E Marcela, existe algum tratamento para a paralisia cerebral que você tem feito com seu filho? Como é isso? Como Ana Paula falou, na realidade, a paralisia cerebral ela não é uma doença, ela é uma condição que se instala ali, né? E ela não é progressiva. Ela não vai melhorar, uma doença melhora ou piora, né? Ela não vai melhorar, aliás, não vai piorar, mas a reabilitação justamente porque, talvez ela fale melhor do que eu, mas eu, assim, como mãe, eu tenho lido bastante a respeito disso, da plasticidade cerebral, né? Que os neurônios daquela região, é como se tivesse queimado uma determinada região lá no cérebro, e aí os neurônios ao redor daquela região, eles podem aprender as funções perdidas, né? E justamente esse trabalho acontece com a reabilitação, né? A criança com a repetição dos exercícios, de tudo que é feito, e aí há uma melhora, mas não, digamos assim, não chega a ser 100%, não voltaria 100%, entende? Há uma melhora significativa com esse trabalho, né? Para a qualidade de vida, para melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Então é bom a gente deixar claro aqui, que a paralisia cerebral não é doença. Justamente por não ser uma doença, a gente não pode falar em tratamento, né? Tem que falar em questão de reabilitação. Tô certo, doutora? Exatamente. E como é essa reabilitação? Marcela falou muito bem. Então é uma condição que se instala no cérebro, mas ele é neuroplástico e ele tem condições de alcançar as funções que foram perdidas normalmente naquele local. Então, no processo de reabilitação, a gente visa aumentar os estímulos e puxando o link com a presença da família, como Marcela conseguiu, isso é maravilhoso, porque, por exemplo, eu como fonoaudióloga, numa sessão de 40 minutos, 1 hora com a criança, 2 vezes por semana. E se eu passo orientações à família que se faça em casa, que se dê continuidade, esse processo de estimulação continua e em casa e leva a melhores resultados. Ao invés de ser aquele negócio mais engessado, 2 vezes na semana, uma sessão de 1 hora, aquele negócio mais contínuo e com a presença da família, né? Exatamente. Então, no caso, se ela me orienta e eu faço essa repetição em casa no dia a dia, eu incluo toda essa orientação dela no dia a dia, aquilo ali já vira uma rotina. É diferente dele fazer 1 hora, no atendimento 40 minutos, 1 hora, e já virar uma rotina, né? A partir do momento, resultado, né? Muito mais. O envolvimento da família é extremamente importante por esse motivo. Que há coisas que eu faço hoje com o Pedro que já se tornou natural, mas que faz parte do processo de reabilitação e de orientação dos profissionais que atendem ele e que me passam determinadas orientações e que eu já reproduzo em casa todos os dias como parte da rotina, para que cada vez ele ganhe mais. Agora, essa reabilitação, ela está disponível em rede pública de saúde? Como é que é? O ouvinte que
está ouvindo a gente e quer saber um pouco mais sobre isso, pode procurar onde? Existem as clínicas escolas das universidades dos cursos, né? Tanto aqui na Federal existe as clínicas escolas do curso de fisioterapia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional. Existe toda a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência pelo governo do estado. E existem as clínicas escolas particulares e as ONGs, né? As associações sem fins lucrativos, como a gente tem uma grande aqui em Recife, que é a ACD, Pernambuco, a Fundação Altino Ventura com a clínica, o Centro de Reabilitação Menina dos Olhos e outras, temos o Servac, então temos várias possibilidades para essa assistência ser mais acessível. Não ter tantos encargos financeiros. E dentro dessas possibilidades há também diversas formas de reabilitação. A gente estava conversando aqui antes do programa começar sobre a ecoterapia. Eco com K. Com Q, na verdade, perdão. Com Q. Que envolve a questão envolve o tratamento com cavalos, né? Marcela estava comentando um pouco com a gente como é que é essa ecoterapia, Marcela. Pedro conheceu a ecoterapia através de Ana Paula, que já tem um trabalho com cavalos há muitos anos, acho que quantos anos? Desde 99. Então, bastante tempo. E ele começou com 2 anos de idade, esse trabalho da ecoterapia. E a gente já vê o resultado, não só na interação com o animal, né? Essa interação com o animal que é extremamente importante, mas também na parte motora mesmo, no controle de tronco, né? Que ele tem dificuldade para sentar. E aí no cavalo ele ganha essa postura, ela vai saber explicar mais tecnicamente como é que funciona. E eu acho que é um trabalho muito bonito e muito importante, sabe? Qual o diferencial desse tratamento desse tratamento não, a gente tá falando de tratamento, tá falando de reabilitação. Essa reabilitação com cavalos, doutora Ana. Então, eu sou bem suspeita para falar, porque hoje eu trabalho especificamente com isso, né? Na reabilitação, não só das pessoas com deficiência, mas no nosso processo evolutivo humano. Os cavalos, eles são... a gente acha que eles são coadjuvantes, mas talvez sejam os protagonistas de um processo lindo que acontece quando a gente está com eles. Então, nesse processo de reabilitação ou de desenvolvimento pessoal através do cavalo, existem as terapias assistidas com cavalos. Existe a ecoterapia, que é mais voltada para a parte da reabilitação motora, psicoafetiva e relacional, né, e comportamental. Existe a psicoterapia assistida com cavalos, que é o modelo americano chamado IAGALA, que para o desenvolvimento pessoal humano. Existe o coaching sistêmico com cavalos e existem as constelações com cavalos. Então, na ecoterapia, especificamente falando da pessoa com deficiência, no caso de Pedro, as alterações motoras que Pedro apresenta, elas são facilitadas quando ele está a cavalo pelo próprio movimento da andadura do cavalo. Então, a andadura do cavalo, o dorso dele, provoca movimentos oscilatórios. E esses movimentos têm 3 direções: para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e para frente e para trás. Um movimento de báscula, que a gente chama, que é o que a gente faz com o quadril. Esse movimento nosso, quando a gente está andando, é exatamente o que a criança ou uma pessoa com deficiência motora recebe quando está em cima do cavalo. Então, o cavalo, além de ajudar nessa parte relacional e interpessoal nossa, na questão da relação homem-animal, ele ajuda nessa parte também física, porque não existe uma estrutura móvel, instável, tão perfeita que possa auxiliar no trabalho de reabilitação motora de uma pessoa com deficiência. Ele é uma plataforma instável em constante movimento e, além de tudo, é um ser vivo. Então, essa plataforma instável vai gerar estímulos que vão ser recebidos pelo corpo da pessoa que está montada e vão gerar benefícios funcionais no cérebro, inclusive com regulação de neurotransmissor e ajudando em toda a química cerebral, na ondulação, na parte eletromagnética do cérebro. Que interessante, isso, super interessante, na verdade, que a gente nunca imaginaria, assim, eu, no caso, nunca imaginaria que existiria uma ferramenta, assim,
disponível na natureza que não se compara com, por exemplo, uma coisa que o ser humano criaria, uma máquina ou algo assim do Exatamente. tipo. Existem, na parte de equilíbrio, por exemplo, com prótese para amputado, existem as plataformas instáveis. Inclusive, o pula-pula é usado nas terapias de fisioterapia. Mas o cavalo, ele é algo mágico, assim, que a andadura dele, como se assemelha o movimento que o dorso dele faz com uma pessoa como nós, que andamos, uma pessoa que não consegue atingir essa função, ela já vai ter ideia, o corpo dela vai receber esse estímulo. Essa sensação. Então, o cérebro dela vai entender, ela está fazendo aquilo de forma, através, né, desse instrumento, pelo movimento, e o cérebro dele vai se adaptando, e normalmente as grandes melhoras são na postura, no equilíbrio e na funcionalidade dos membros superiores e tudo. E também a gente está fazendo um trabalho pela Ecoamar, primeira pesquisa no mundo com as crianças da síndrome do Zika vírus, e os efeitos da ecoterapia no cérebro dessas crianças. Mais um dado aqui é que a Organização Mundial da Saúde classifica a paralisia em 3 tipos de acordo com a funcionalidade e a incapacidade da condição: leve, moderada ou grave. Além disso, a deficiência pode ser motora, cognitiva ou um misto das duas. Cada caso é um caso. Por isso, com a reabilitação, algumas pessoas convivem com a deficiência e possuem uma boa qualidade de vida. Ana, qual é a diferença desses casos? A apresentação da deficiência, ela é bem única, assim como nós, né? Então, a gente está tendo agora os Pan-Americana. Então, a gente vê que o Brasil está na frente. E o Brasil é o campeão das medalhas. Então, a gente vê, por exemplo, várias categorias ali competindo. E assim, por exemplo, um nível que tem um 7... é o nível, vamos dizer assim, que tem um menor comprometimento funcional. Então, eles vão dividindo isso em comprometimento funcional. O que é que consegue fazer? Qual é a maior, vamos dizer assim, a apresentação da deficiência? É o quê? É visual, é auditiva, é motora, né? Então, dentro de um esporte, por exemplo, como o basquete, você pode ter 14 subtipos no mesmo time. Então, para jogar basquete de cadeira de rodas, né? O basquete de cadeira de roda, então ele está ali num time, você pode montar um time com 14 categorias, como são divididas a deficiência, como ela se apresenta. E aí une bem todos, né? E não tem como ver que a gente tem a mania de botar todo mundo num grupo e dizer todo mundo é desse categorizar. jeito. Exatamente. Mas cada um é único. É isso justamente que eu queria perguntar a você, Marcela. A gente estava conversando antes de começar o programa e você estava relatando que sempre estimulava a Pedro na reabilitação, enfim, a não categorizar ele como uma pessoa com deficiência, que não impossibilidade de fazer qualquer coisa. Aí eu queria saber, para você, qual a importância da gente não fazer isso? Sim, eu na realidade vejo Pedro como uma criança de 7 anos de idade que tem um potencial enorme, né, para conseguir tudo o que ele quiser dentro das possibilidades dele, né? O que acontece é que ninguém é capacitado para tudo, né? No caso, meu filho tem uma condição motora que é visível porque ele anda de cadeira de rodas, mas isso não significa que vai limitar ele para a vida, né? A limitação, na verdade, está na nossa mente. Nós é que costumamos fazer isso, né? Rotular as pessoas, categorizar. E ele, assim como eu costumo falar bastante isso, a gente não pode pedir para um peixe subir em uma árvore, mas a gente pode pedir para um peixe nadar, porque ele vai nadar muito bem. Então, que ele faça o que ele faz de melhor, né? Tem algumas pessoas que andam e que falam e que são mais limitadas do que meu filho, que está na cadeira de rodas. Então, assim, eu jamais limitei, eu sempre dou asas, porque ele vai longe, entende? Ele hoje não fala com a voz dele, mas ele se comunica através de um equipamento que faz a leitura do movimento da íris dele
E ele mexe no computador com o olhar, então ele tem acesso a tudo. Ele acessa a internet, Conversa ele tem no o WhatsApp WhatsApp web, ele faz pesquisa, ele escreve, ele coloca música, ele foi alfabetizado, ele escreve, né? Ele se comunica. Então, a limitação está na nossa mente. Ele vai poder ser tudo dentro daquela possibilidade dele, né? Não vai ser a condição motora que vai definir o futuro dele ou a pessoa que ele é. Isso jamais eu vou permitir. E é esse recado que eu quero trazer, inclusive, para todas as mães que estão aqui me escutando, né? Que não desistam do seu filho, porque com certeza tem algo ali. E tudo que nós fizermos em prol dessa criança, ele vai sentir, vai saber, vai se esforçar também para dar o melhor. Né? A gente, eu tenho certeza que cada um tem algo dentro do seu coração, dentro de si, para dar. E essas crianças, que essas mães não desistam dos seus filhos, que invistam porque vale a pena. Porque sempre a gente vai ter a resposta, sabe? É isso. E até, Marcela, a gente falou de vários métodos de reabilitação e a gente tá vendo que você é bem envolvida mesmo com todo o processo com o seu filho. E aí eu queria que justamente você falasse qual é o papel, qual é a importância dos pais que têm uma criança com deficiência, qual é a importância deles estarem presentes nesse processo? Como eu falei, eu não vou dizer aqui que é fácil, não é, né? Até porque a gente às vezes se depara com algumas dificuldades, os equipamentos, né, que são para reabilitação são caros, cadeira de rodas, outras coisas que eles precisam, né, que tem alguns nomes técnicos, parapódio, tal extensora, entre a órtese, né, ou prótese. Então isso não é tão acessível. Mas eu acho que o principal mesmo está muito mais na vontade, sabe? Quando a gente tem vontade de fazer algo, a gente consegue, seja de uma forma ou de outra, né? Buscando através da justiça, procurando nossos direitos. E é isso, eu acho que não desistir. E a gente está sempre à frente. Eu tô bem envolvida nesse processo de Pedro, mas ao mesmo tempo também que eu não precisei... Às vezes o que acontece, hoje eu estava conversando inclusive com Ivana sobre isso, que é a professora Ivana. E algumas pessoas se anulam para viver a vida do filho ou anulam o filho para viver a vida. E não precisa. Na realidade, Pedro tem a vida dele. Ele é um indivíduo que tem a vida dele, a personalidade dele, a individualidade dele. E eu também. Hoje eu trabalho, ele estuda, ele faz as terapias, eu acompanho e a gente consegue conciliar. Entende? A gente não subestimar também o potencial dessas pessoas, porque com certeza todos nós temos um potencial. Basta alguém acreditar, investir e fazer o que é possível, o que está dentro das nossas possibilidades para a gente conseguir o que a gente quer. Agora a senhora comentou um ponto importante, que é a questão dos custos de alguns equipamentos que as pessoas que têm deficiência, elas precisam arcar. E muitas vezes a gente sabe que tem gente que não pode arcar com esses custos. Por isso é necessário investimento em políticas públicas. Aí eu queria saber da doutora Ana, sua experiência nessa área. Como é que é? Realmente, são crianças, vamos dizer assim, caras, né? Existe... Infelizmente, como na medicina, nessa área de reabilitação, existe um comércio em relação a isso. Lógico que quem inventa um equipamento, ele precisa receber por isso, até pela ideia, né? Mas existem também outras possibilidades e ferramentas que estão disponíveis também pelo governo. O SUS, ele... Tudo bem, tem uma limitação de orçamento, mas tem uma quantidade que é acessível, né? As universidades também, as clínicas, escolas, os centros de reabilitação, como a ACD, eles doam, né? Assim, faz parte do tratamento, a questão das órteses, bem mais barata, né? Isso. Então, o acesso é isso. E existe também uma filosofia que aqui no Brasil existe, e no governo do estado também existe, que é a reabilitação baseada na comunidade. Ainda é algo pequenininho. É baseada nas condições onde cada unidade ou na gestão, na autogestão de uma pessoa com deficiência. Então, levar a família, a aprendizados de coisas simples, por exemplo, adaptar uma órtese, ou, por exemplo, em casa, colocar ele em pé, numa grade para segurar, se não tem a condição de comprar um parapódio, né, ou fazer uma tala extensora
com o que tiver em casa de papelão. Então, são orientações baseadas no nível socioeconômico da comunidade, ensinando uma autogestão. Daí, então, a importância da informação, né? A informação. Por isso mesmo que a questão da semana da pessoa com deficiência é importantíssima para levar essa informação, para levar esse conhecimento. Isso. A RBC, ela não está totalmente instalada aqui. Existe no governo federal todo um manual que é baseado em David Werner, que é um biólogo inglês. Então, existe gratuito esse manual que ensina, inclusive, até o que é uma convulsão através de desenho para as pessoas que não são letradas. Então, existe essas formas acessíveis. É só saber disso, né? Como você falou. E Marcela, quais são os exercícios de fono que auxiliam no desenvolvimento da fala da pessoa que tem paralisia cerebral, especificamente? Sim, na realidade, a fonoaudióloga, ela aplica algumas técnicas, né? O próprio curso de graduação já trabalha essa parte de comunicação e linguagem, mas existem alguns cursos que são específicos para essa parte de comunicação. Talvez a Ana fale melhor do que eu sobre isso. Mas eu acho que todo esse trabalho, não só da linguagem, mas também da mastigação, da alimentação, da deglutição, sabe? E da comunicação em si, é alternativa também, né? Com algumas ferramentas que sejam de uma tecnologia mais avançada, como essa que Pedro utiliza, ou não, de baixa tecnologia mesmo, para poder favorecer a comunicação daquele indivíduo, né, no ambiente em que ele está inserido. Doutora Ana? Então, em relação a essa parte de fonoaudiologia, a gente facilita processos funcionais. Então, quando eu olhei para Pedro, os olhos dele já falaram comigo com 1 ano e 5 meses. Né? Então, aproveitar esses potenciais. Então, por exemplo, nos cursos, na formação, a gente aprende a diagnosticar. Então, é aquilo, ele tem aquilo, então eu sou boa, porque a partir dali, o que ele não tem, mas o que a gente vê na prática e o que deve fazer é olhar a funcionalidade. O que é que ele já tem de bom? Pelo menos observar 3 pontos para a partir dali a gente começar a desenvolver. Então, o de Pedro foram os olhos. E a gente trabalha também como fonoaudiólogo a parte da alimentação, da funcionalidade, do deglutir, do mastigar, né? E do respirar também. Obrigada, doutora Ana, por ter falado com a gente nesse segundo bloco sobre o papel da reabilitação. E para você que nos acompanha pelo Facebook, podem fazer perguntas na live da nossa página. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire e interaja com a gente. Recebemos agora no segundo bloco a fonoaudióloga, doutora em linguística. Aí vai ser a terapeuta ocupacional, né? Perdão. Recebemos agora no segundo bloco recebemos a fonoaudióloga, doutora em linguística, consteladora familiar e ecoterapeuta Ana Paula Samico. Muito obrigado, Ana Paula. Você que está ouvindo, que agradeço. Você está ouvindo a Rádio Paulo Freire. Nós voltamos já já. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, a Rádio Paulo Freire está no ar. Toda segunda tem Cidadania Coisa de Todo Dia, Descomplica Dados, Caderno de Cinema e Entre. Terça tem Chega Junto, Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Arqueologia em Evidência, Saúde é o Tema e Musicac. Quinta tem Papo Reto no Rádio, Amplitude 88, Codinome Resistência e Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. Sexta tem Papos e Beats, Ecoideia e a faixa Experimenta. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. O Comitê Popular da Várzea, junto com outros parceiros, está preparando com muito carinho, perseverança, luta e resistência a grafitagem do primeiro mural Marielle Franco no bairro. Será o Festival Marielle Vive, Várzea contra o Racismo. Queremos convidar a todos para a grafitagem desse primeiro mural, dedicado a Marielle Franco, à vida das mulheres negras e ao combate ao racismo. Dia 31 de agosto, sábado, às 14 horas, será o dia de colorir a várzea ao som dos ritmos da cultura popular, na rua João Francisco Lisboa, número 180, próximo à Praça da Várzea. Estaremos lá. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
Você está ouvindo Saúde é o Tema na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e a gente desculpa. Estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde é o Tema na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje conversamos sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência com Marcela Teles, servidora da UFPE que conseguiu na Justiça reduzir sua carga horária de trabalho para acompanhar terapias de seu filho que tem paralisia cerebral. E a gente está recebendo agora aqui também no nosso estúdio a terapeuta ocupacional Raíssa Bedes César Paiva. Boa tarde, Raíssa. É um prazer ter você conosco aqui no nosso estúdio. Olá, boa tarde. Agradeço o convite. Bem, gente, desde a última quarta-feira vivenciamos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Esse ano, o tema escolhido foi Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. Raíssa, com esse tema em mente, como é que você enxerga? A gente já discutiu aqui com Marcela diversas vezes ao longo do programa essa questão da importância dos pais. Mas eu queria que você relatasse um pouquinho, dentro da tua experiência, como é que você enxerga essa importância da presença dos pais. Acho que é imprescindível para o sucesso da intervenção. Na verdade, a família, ela faz parte, ela é a base que essa criança vai estar inserida. No consultório, ela passa 30 minutos, 2 vezes por semana, e com a família é que ela tem o suporte. Na rotina, no cotidiano, a família precisa ser trazida tanto para o processo de intervenção, como para o processo de tomada de decisão. Tudo o que vai acontecer na intervenção, as ideias do profissional, é extremamente importante que seja compartilhado com a família. Que a família tenha ciência disso, para que possa participar e entender todo aquele processo com a ajuda dos profissionais de saúde, porque a gente passa quanto tempo na universidade se capacitando para atender, prestar uma assistência a essas crianças e as famílias que de repente souberam que vão ter um filho com deficiência, que vão ter um filho com alguma alteração no desenvolvimento. Então a família, ela precisa desde o início, desde o momento do diagnóstico ou da suspeita, estar inserida nesse processo, engajada e participativa. É essencial manter esse respeito à família. E isso é uma coisa que a gente aprende, né, com essa convivência. Isso, a Marcela tem me ensinado muito, me ensina muito, assim, sempre a gente troca muitas ideias. É uma relação de troca, não só com a família, com os outros profissionais. A gente precisa estar disponível a estar em equipe, trocar, dialogar, conversar, ter humildade para assumir onde não foi tão legal, onde poderia ser melhor. Porque é assim que a gente consegue prestar uma assistência integral. E buscar novas estratégias, né, para o sucesso da reabilitação, para melhora. Então, justamente agora, qual é a atuação da terapia ocupacional com pessoas que têm paralisia cerebral? A terapia ocupacional é uma área do conhecimento que tem enfoque nas ocupações humanas. E aí, quando a gente está junto a pessoas que tiveram algum tipo de agravo neurológico, o objetivo principal do terapeuta ocupacional é facilitar a participação dessas pessoas nas ocupações, com autonomia e independência, respeitando as potencialidades e as dificuldades. Marcela, na tua experiência, qual a importância da terapia ocupacional? É ajudar mesmo no dia a dia, nas atividades do dia a dia, que a gente acha tudo é muito fácil, né? Então, nós que não temos um comprometimento motor, a gente levanta e toma banho e veste uma roupa e faz tudo com muita facilidade, enfim, isso a gente já desde pequenininho vai aprendendo. Já uma pessoa que tem uma alteração, né, tem algum comprometimento motor, essa dificuldade, ela cresce também com a própria idade também, porque enquanto é pequenininho, a mãe consegue cuidar, manipular o bebê, quando vai crescendo já vai ficando mais pesado. Então, a terapia ocupacional, ela auxilia justamente nesse dia a dia, em favorecer, em fazer adaptações, em dar orientações para que possa facilitar o dia a dia dessa pessoa e da família também. Porque se a gente pensar, todos os dias nós temos que tomar banho, trocar de roupa, comer. E para tudo isso, hoje meu filho precisa de ajuda, né? Mas a gente busca hoje dar o máximo de autonomia para ele, para que ele seja protagonista da própria história e não esteja... óbvio que ele vai precisar de ajuda, mas a gente procura aqui favorecer o dia a dia, as coisas, né? Os materiais que ele utiliza, para que ele possa utilizar como máximo de autonomia. Então, tudo que nós pudermos fazer para favorecer essa autonomia, a terapia ocupacional, ela está inserida nisso, nas adaptações, no banho, na forma de vestir, na adaptação na escola, adaptar um lápis, adaptar uma colher para ele levar a boca, um garfo, enfim, são
é muito importante esse trabalho do terapeuta ocupacional junto à família. Raíssa, para dar um melhor entendimento para quem está escutando, como é que a terapia ocupacional ajuda nessas coisas? Quais são exercícios? O que é que se faz? Isso, a terapia ocupacional, o enfoque são as atividades. A gente utiliza as atividades como recurso da nossa prática para estimular a habilitação, reabilitação. Então, vamos supor, numa brincadeira com o Pedro, dentro de uma brincadeira eu posso estimular também alguns itens, alguns componentes que Ana falou anteriormente, como equilíbrio, coordenação motora. Então, é dessa forma que o terapeuta ocupacional ele intervém junto a pessoas com deficiência, através das atividades que a gente busca. Mas como vocês buscam esse equilíbrio, por exemplo? Por exemplo, o equilíbrio de tronco. Vamos falar do tronco, do controle de tronco, que é uma coisa que é importante para Pedro. Dentro de uma brincadeira, dele ter a oportunidade de ser retirado da cadeira de rodas, ser posicionado, posturado de uma maneira adequada, que ele consiga ficar sentado sozinho e que ele tenha autonomia para segurar a cabeça, segurar o peso da cabeça, segurar o peso do tronco e utilizar os membros superiores com ajuda, mas ele vai controlar o peso do corpo dele sozinho e principalmente a intenção do movimento. Apesar dele precisar do suporte para realizar o movimento, é extremamente importante que o profissional esteja atento qual é a intenção do movimento e respeite a vontade da criança. Ou seja, porque além de ser uma coisa lúdica também para ele, tem que ser uma coisa que também auxilia ele, que faça com que ele reabilite seja também. Funcional. Né? Seja funcional. Exato. E a gente também tem os treinos de atividade de vida diária, que tem o treino do vestir, despir, tem o treino da alimentação, tem o treino da higiene pessoal, que a partir desses momentos a gente vai visualizando quais são as dificuldades, as adaptações de mobiliário que são necessárias, as adaptações nos utensílios e também a postura da criança e a participação. Interessante essa questão da adaptação, né? Porque a gente não pensa. A gente que, por exemplo, eu que convivi somente com minha avó, com minha bisavó, que ela é deficiente motora, ela andava de cadeira de rodas. A gente tinha algumas instalações no banheiro para ela tomar banho, algumas instalações também na cozinha para ela poder cozinhar, mas era só isso. Mas dependendo de cada caso, cada caso é um caso, na verdade, né? Existem outras experiências que a gente tem que analisar e que a terapia ocupacional também lida com isso. Sim, a gente realiza também a adaptação do mobiliário. Orienta, às vezes é só a disposição dos móveis, a organização dos móveis na sala. Se arrumar de um outro jeito, a circulação vai ficar muito melhor. E aí a gente precisa transcender, na verdade, o recado principal é que a gente precisa transcender essa acessibilidade, a adaptação do mobiliário para além do domicílio. O direito de ir e vir é direito de todos. Então, a adaptação do mobiliário, a acessibilidade é importante, precisa ser pensada no contexto da cidade, no contexto de qualquer local público. Porque o deficiente, a pessoa com deficiência, ela faz parte do que é público. Então, se todos têm acesso, eles também precisam ter. Gente, eu queria voltar aqui para agradecer o pessoal que está acompanhando a gente na nossa live no Facebook. Fátima Gomes está falando aqui que é muito importante o trabalho de uma equipe multidisciplinar e também está falando que trabalhar com pessoas com deficiências é mais do que garantia ao exercício da cidadania. É uma lição de casa, é uma lição de amor. Muito importante. E, Raíssa, tem, digamos assim, um período de tempo em que se trabalha a terapia ocupacional ou isso vai ser trabalhado para o resto da vida? Como é? Tem, tipo, uma faixa etária, entre aspas, no caso da paralisia cerebral? No caso da paralisia cerebral, a gente acompanha o indivíduo para o resto da vida. O que muda são os objetivos de intervenção. Na infância, a gente tem um objetivo com o Pedro. Na adolescência, a gente tem outro objetivo. Na vida adulta, a gente pode pensar Pedro na universidade, Pedro na casa, no que ele quiser fazer. Porque, como Marcela bem falou, a limitação de Pedro é apenas a ausência de movimentos. Mas não existe uma limitação que o impeça de ser o que ele quiser na vida, desde que a gente o trate com respeito e favoreça a participação dele. A ausência de movimentos coordenados, né? Coordenados, isso. Ele se movimenta um bocado. A gente tem uma pergunta agora aqui no Facebook de Andréa Mendes. Ela quer saber o que leva uma criança a ter paralisia cerebral depois de certo tempo de ter nascido a criança. As condições que levam pode ser, por exemplo, uma doença infecto-contagiosa, um trauma crânioencefálico. Existem alguns acontecimentos na vida da criança depois do parto que podem favorecer essa lesão neurológica, porque a paralisia cerebral ela é uma lesão neurológica que acontece por um fator que pode ser no parto
no pré-natal ou no pós-parto. Então, no pós-parto, geralmente são essas doenças infecto-contagiosas e os traumas. E, Marcela, no caso de Pedro, como é esse trabalho em relação ao tempo que Pedro passa fazendo a terapia ocupacional? Durante todo o dia sempre tentando implementar, ou tem um horário assim que é reservado só para isso? Como é? Sim, a rotina dele é bem estruturada. Na realidade, no horário da manhã ele está na escola, ele participa ativamente de todas as atividades. A escola é bem aberta e receptiva às nossas ideias. Nós fizemos, daí a importância da terapia, dos terapeutas, das adaptações. Nós fizemos algumas intervenções como brinquedos adaptados para que ele possa, socializar com as outras crianças. Então, por exemplo, ele não consegue sentar sozinho, mas aí nós pensamos num balanço em que ele possa participar também na hora do recreio. Até porque ele é uma criança também, tem que se Isso, divertir. quer participar de tudo, ele participa de tudo. O gira-gira também, nós fizemos algumas adaptações, fizemos adaptação na cadeira, para que tenha uma bandeja, para que o computador fique bem posicionado, para dar voz e participação a ele também. Em algumas apresentações, tem um equipamento que ele fica de pé, que é posto de pé também. Então, assim, tudo isso são essas adaptações que são feitas, Com relação a essa questão do horário de Pedro, ele tem um horário estruturado. No horário da manhã ele está na escola e à tarde, todas as tardes até o sábado, ele tem terapias. Então, normalmente ele faz a fisioterapia junto com a terapia ocupacional, o fono, e também tem um horário reservado na tarde dele para realizar as atividades. Os livros dele são em PDF. Nós conseguimos com a editora em PDF e ele consegue responder com um editor de PDF no próprio livro. Então, tudo que as crianças escrevem com a mão, ele escreve com o olhar no próprio livro em PDF, a resposta fica lá, e aí nós salvamos, imprimimos e anexamos E a professora dele corrige da mesma forma. Que massa. O que a outra criança fez com a mão, ele fez com o olho. Aí o livro é em PDF, tem um editor, ele escreve lá, abre uma caixinha, no espaço da resposta, abre uma caixinha. E aí ele no teclado virtual escreve a resposta e aquela resposta fica salva e nós anexamos a folha do livro em papel, que nós compramos também porque ele gosta de manusear, ele gosta de pegar e passar as páginas. E tem algumas questões que necessariamente não são só de resposta. Pintar, ele pega no lápis, ele vai pintar, ele pinta uma folha inteira. Entende? Interessante esse exemplo do livro, que mostra pra gente a importância dessa integração, Isso. É extremamente importante. É só a forma. Ele na realidade participa de tudo e o desenvolvimento intelectual dele é de uma criança da idade dele, só que é a forma de fazer. O que as outras crianças conseguem fazer com um lápis, ele faz com o olhar. Que isso até vem com uma pergunta que chegou pra gente, que Raíssa, se puder falar um pouquinho disso, que é a importância do papel da escola nesse processo de reabilitação. Qual é essa importância da escola estar também incluída nesse processo? Sim, primeiro que a educação ela é direito de todos, então ela precisa ser assegurada a todas as pessoas. E a escola, a inclusão escolar é no momento da escola, da sala de aula, que a gente pode ver. Às vezes eu queria filmar e mostrar em rede nacional Pedro com os amigos dele, sendo ele, e a gente vê a igualdade, sabe? A única diferença é mínima. Ele é uma criança como todas as outras. Pedro faz bagunça, Pedro leva reclamação, Pedro faz a tarefa, ele sabe que ele precisa terminar. Então, eu acho que a escola, ela precisa sim se capacitar cada vez mais para receber as crianças com qualquer tipo de deficiência e tornar esse processo de inclusão escolar um processo de realmente inclusão. Se todos vão fazer a tarefa, a criança vai fazer a mesma tarefa. Ele não vai ficar pintando, desenhando ou fazendo qualquer coisa com potencial cognitivo sendo desperdiçado. E além disso, que eu acho que é mais importante de tudo isso, não é ter uma mega estrutura, sabe? Porque o mais importante é a escola ter vontade de se inteirar dessas questões, de ter os braços abertos realmente para receber essas crianças. E a escola que não tem essa visão, ela não sabe o quanto está perdendo. Porque essa criança, eu tenho certeza que meu filho agrega bastante. Quanto ele faz, as outras crianças também, conviverem com isso de uma forma igual e crescerem cidadãos que são conscientes, respeitam, e que vão respeitar as diferenças, que isso hoje a gente precisa demais nessa sociedade.
E o mais importante é isso. Não adianta ter uma mega estrutura se você não tem vontade, se não tem capacitação. Às vezes a escola nem tem mesmo capacitação, mas se tiver vontade, consegue, sabe? E aí a capacitação vem no próprio processo, aprendendo com a própria criança, ela vai mostrando o caminho. O mais importante é essa abertura para receber essa criança, porque realmente o ganho eu acho que é imenso. Imenso. E Raíssa, outra dúvida que chegou pra gente é: com que idade é que começa essa terapia? É assim que recebe o diagnóstico, ou é mais avançado? Como é? O ideal é que seja iniciada a terapia o quanto antes, na ocasião do diagnóstico ou mesmo antes, caso os pais achem que é oportuno. Mas a intervenção, que utiliza-se muito o termo intervenção precoce, na verdade, há uma tentativa de mudar essa nomenclatura porque é a intervenção em tempo oportuno. A intervenção é naquele momento. Quanto menor a criança, melhor, em função da condição cerebral. A plasticidade do nosso cérebro é diferente de uma criança de meses e de uma criança de 5 anos, por exemplo. Então, no bebezinho, a gente tem possibilidade de ter muitos ganhos. Há mais chances de a criança ter um desenvolvimento bem melhor do que quando pega ela numa idade mais avançada. Mais avançada, exatamente por causa da plasticidade neuronal. E para além da escola que a gente estava conversando aqui, como é essa inclusão em locais públicos, Marcela? Eu particularmente, como pessoa que preciso andar com meu filho, né, de cadeira de rodas, a gente não tem muita acessibilidade não, sabe? Para andar nas ruas. As ruas não são acessíveis. A maioria dos locais também não pensam muito nessa possibilidade. E quando fazem algumas adaptações, são inadequadas, não são pensadas ou digamos assim, não se procura os profissionais que possam dar a orientação correta. E aí as pessoas fazem achando que está lá adaptado e faz de qualquer jeito só para dizer que está adaptado, mas muitas vezes acaba sendo até pior, sabe? Uma rampa, às vezes, né? com a elevação inadequada. Que eu ia falar agora. É muito mais difícil. Isso. E aí o risco de um acidente, da cadeira tombar, sabe? De acontecer um acidente é grande. A gente tem bastante dificuldade com relação a isso. E aí, pensando nisso, eu procuro já quais são os locais que são mais adequados e a gente faz a nossa programação baseada nisso. Então, muda todo o planejamento de vida de vocês, planejamento, eu tenho que pesquisar, e aí às vezes eu vou até antes restringir, na verdade, o local que vai... Isso, aí às vezes eu vou antes visitar o local para ver, e quando eu encontro realmente um local adequado, aí a gente decide fazer aquele passeio, até para, né? Mas a cidade não oferece uma acessibilidade adequada, não. Infelizmente, Infelizmente. Então, assim, até para concluir o assunto, o que é que vocês acham que falta para melhor incluir, para fazer uma melhor inclusão social das pessoas com paralisia cerebral ou com qualquer outra deficiência? Eu acho que falta investimento mesmo, um olhar, sabe, dos governantes, políticas públicas que possam favorecer a inclusão dessas pessoas. Se colocar no lugar, sabe, eu acho que é empatia, quando você se coloca no lugar do outro, porque muitas vezes quando você não está vivendo a situação, às vezes você nem imagina. Mas aí se você pegar meu filho para andar de cadeira de rodas, você vai entender das dificuldades que eu estou falando. E aí se colocar no lugar do outro. O que falta, eu acho que é isso, um olhar dos governantes, uma política pública que favoreça realmente essa inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Isso, e você? Qual a mensagem que você deixa para as pessoas que têm filhos com deficiência? Enfim, para essa questão de políticas públicas também. Eu acho que é uma luta diária que a gente não pode desistir, que a gente não pode deixar para lá, porque existem ganhos ao longo da história com relação aos direitos das pessoas com deficiências, mas ainda precisa melhorar. Então, acho que a sociedade precisa se aproximar mais dessas crianças, dessas pessoas com deficiência, para entender quem são essas pessoas, como é a vida delas e de que forma a gente pode, enquanto sociedade, se unir e pressionar as instituições para que aconteçam as adaptações, para que um local público seja acessível para todos. Então, acho que a bandeira que a gente precisa levantar é de união por uma sociedade igualitária, justa e acessível a todos. Com certeza, é fundamental. E esse foi o Saúde é o Tema. Hoje conversamos sobre a paralisia cerebral e a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, com Marcela Teles, servidora da UFPE, que conseguiu na Justiça reduzir sua carga horária de trabalho para acompanhar terapias de seu filho que tem paralisia cerebral. Muito obrigado, Marcela, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço.
E além disso, esteve conosco a terapeuta ocupacional Raíssa Berda César Paiva. E queria muito agradecer por ter conversado também com a gente, Raíssa. Eu que agradeço. Também agradecemos também a doutora Ana, que ela esteve conosco aqui, a fonoaudióloga. Doutora Ana Paula. Que esteve no segundo bloco com a gente. E esse programa foi apresentado por mim, Roberto Peixoto. E por mim, Amanda Mendes. Na produção, Henrique Jonatas e Roberto Peixoto. Nos trabalhos técnicos, Henrique Jonatas. Nas redes sociais, Elizabeth Bandeira. Toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. E a música tema do nosso programa é a faixa Teamwork de Scott Holmes. Nós ficamos por aqui e agradecemos pela sua companhia. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até mais.